Sholem, amados, paz do Eterno sobre suas vidas. Hoje vamos falar o que é mentira e o que é verdade. Então, livre-se da mentira, amados. E o que realmente significa mentira. Mas antes de falarmos sobre mentira, é apropriado definirmos o que é verdade e o que é mentira, né? Escrituralmente. Yahushua disse: eu sou a verdade. E disse também: as minhas palavras são verdade. Logo, mentira é tudo aquilo que se opõe ao Yahushua ou a sua palavra. Mentira é basicamente tudo que se opõe à palavra de Yahu, que é Yahushua. Basicamente, tudo que se opõe à palavra de Yahushua, de Yahu, é mentira. Seja em atitudes, seja em doutrinas, seja em palavras, seja em condutas, seja em pensamentos ou em crença. Nosso conceito de verdade ou mentira costuma girar em torno do que observamos ao nosso redor, no entendimento que normalmente é bem distinto do conceito escritural de verdade ou mentira. Se alguém diz que o céu é amarelo, normalmente a gente diz que ele está mentindo, né? Pois pelas nossas observações o céu é azul e não amarelo. Este é o nosso conceito comum de verdade ou mentira. O conceito escritural, contudo, é que verdade é tudo aquilo que é dito por Yahushua. A palavra e mentira é tudo aquilo que é contrário ao Yahushua. É tudo aquilo contrário que Yahushua disse, ou mesmo afirmando algo que ele nunca disse. O conceito escritural de verdade e mentira está muito ligado ao conceito de realidade e ficção. Sabemos pelas Escrituras que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso torna claro que tudo que existe, sendo portanto real, foi feito por ele, por meio de sua palavra. É fácil também concluirmos que o que quer que seja que ele não tenha dito não existe e é somente ficção. Assim, quem crê nas suas palavras, crê na verdade, e quem não crê nas suas palavras, resiste à verdade e vive na mentira. Quem é por ele é favorável à verdade, quem é contra ele é favorável à mentira. Note, e é muito importante entendermos isso muito claramente, que não estamos tratando de verdade ou mentira dentro de um conceito humano de visualização de coisas, mas sim de um conceito espiritual de ser a favor ou contra Yahushua, o qual é a verdade. Assim, é preciso que entendamos que a palavra de Yahushua precede a realidade e não segue após a realidade. Pois a palavra de Yahushua é que cria a realidade e não é criada por ela. Isso equivale a dizer que é impossível Yahushua mentir, pois conforme ele afirma, assim passa a ser. Um exemplo. Também com a intenção de separar bem o conceito humano de verdade e o conceito escritural de verdade. Se qualquer um de nós afirmar que o céu é vermelho, está mentindo, porque desde o princípio Yahushua disse que o céu era azul, quando o criou. Por outro lado, isso é somente a título de exemplo. Se Yahushua afirmar hoje que o céu é, seja lá que for, que seja verde, que seja amarelo, ou que seja de outra cor, o que ele afirmar, ele não está mentindo, mas apenas criando uma nova realidade. Agora, um céu totalmente verde, a nossa observação, porque a sua palavra é que produz a realidade, mas não é produzida por ela. A palavra de Yahushua sempre precede a realidade. Prova disso é que, se a sua palavra viesse após a realidade, ou devesse se conformar com ela, ele teria dito que a água é água, e todos os convidados nas bodas de Canaã teriam bebido água até o final da festa. Ele, contudo, foi solicitado a fornecer vinho para a festa. Quando ele ordenou que enchesse as talhas com água e servissem, ele estava com a sua palavra não se conformando com a realidade vigente, mas sim criando uma nova realidade para aquela ocasião, por meio de sua palavra. Resumindo, para deixar bem claro, se eu disser que uma talha cheia de água está cheia de vinho, estarei mentindo, pois desde a criação Yahushua disse que a água é água e vinho é vinho. Contudo, quando é o próprio Yahushua que afirma que a talha está cheia de vinho,
ele não estará de forma alguma mentindo, mas sim criando uma nova realidade, por meio de sua palavra. A palavra de Yahushua sempre precede a realidade. Lembre-se sempre disso. Yahushua, Yahweh, criou todas as coisas por meio de Yahushua, seu filho, a palavra. Conforme as escrituras claramente nos ensina, criar realidade é uma prerrogativa exclusiva do Criador Yahweh, por meio de sua palavra. Yahushua, seu filho unigênito. Ninguém mais no céu, na terra, debaixo da terra, possui tal prerrogativa. Assim, a nós não é dado criar realidade de acordo com a nossa vontade ou com as nossas palavras, a menos que nossas palavras sejam resultado de ordens bem claras do Criador e em conformidade com a sua vontade expressa. Quando afirmamos algo que Yahweh não afirmou, ou ordenamos coisas que Yahweh não ordenou, estamos nos opondo a Yahweh em rebeldia e estamos assim vivendo na mentira, pois tudo que se opõe a Yahushua é mentira. É fácil entendermos que a verdade é Yahushua e a mentira é uma oposição a Yahushua. Logo é fácil localizarmos o momento em que a mentira surgiu. Foi no exato momento em que surgiu a resistência a Yahushua. Para nos entendermos, não nos estendermos muito com relação a esse assunto do surgimento de resistência a Yahushua, recomendamos que leia, se já não o fez, o estudo que a gente tem dos princípios escriturais, disponível em vídeos, em textos e em áudios no sistema, nos canais aí, no meu canal, em outros canais. O caído Hassatan é chamado de pai da mentira, pelo fato que foi ele quem se rebelou contra o Criador, tornando-se opositor a Yahushua e, consequentemente, pai da mentira. Ele é pai da mentira, não só por se opor a Yahushua, como também produzir filhos, ou seja, outros que também se opõem a Yahushua. Digamos que você saiba que alguém só fala mentira em tudo que diz. Todas as suas afirmativas são 100% mentiras. É simplesmente impossível essa pessoa nos enganar, porque nós já sabemos que suas afirmativas são todas falsas. Se essas pessoas nos disser que podemos beber o que está num copo, ou não, que não nos fará mal, nós jamais beberíamos desse copo, pois sabemos que 100% do que diz é mentira. Do mesmo modo, se eu lhe disser a verdade o tempo todo, também será impossível enganá-lo, pois você saberá que o que está no copo pode ser bebido. Se assim eu afirmar, né? O engano nada mais é do que a maligna mistura de verdade com mentira. O engano se constitui em lançar algumas verdades como uma arma de credibilidade, para em seguida lançar a mentira, propiciando que a mentira seja tomada como verdade, simplesmente porque veio junto com algumas verdades. Essa técnica de misturar a verdade com a mentira é a mais antiga de todos, mas parece bem eficaz, porque vem enganando a humanidade desde o princípio. Desde o primeiro homem até hoje. A Satã, ao tentar Eva e também ao tentar Yahushua, usou a palavra de Yahweh, citando as escrituras que são verdade, mas inserindo sua mentira no meio das palavras da verdade. A mentira que ele introduziu foi o seu iníquo propósito de se opor a Yahushua, usando até mesmo as próprias escrituras para tal propósito. Meus amados, a gente vê muito hoje muitas doutrinas, muitos ensinamentos aí que eles ensinam 95%, às vezes até 99%. Eu falo que nesse sistema de judaísmo aí 99%, 98%, mas sempre tem coisas que não condiz. Então o que mais tem aí hoje é a quase verdade, né? Eu exemplifico muito isso como 2 notas falsificadas de R$100.
A gente que não é perito, se você pegar uma nota de 100 reais, você não sabe discernir se é verdadeira ou falsa. Algumas notas são tão bem falsificadas que os próprios peritos eles têm dificuldade em discernir essas notas. Então, querido, esse é o sistema religioso de hoje, né? Ele é falso. Ele tem aparência, parece como uma nota falsificada, né, que é verdade, mas ele não tem valor nenhum. Porque o sistema religioso não serve a Yahushua, ele serve a eles mesmos, ele serve a outros deuses. E o único fato e a única verdade chama-se Yahushua, ou Yahushua. Louvado seja o nome de Yahushua. Aminal.